Muito bem, pessoal, estamos de volta para a última parte, o último bloco dessa aula aqui de memoriais finais. Vamos ver como que vai ficar a nossa peça? Então vamos lá. Vamos lá para a tela, Má. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de Manaus, AM. Processo número, você não vai colocar um número, você não vai inventar. Ré, Roberta, que é isso que nos deu o examinador. Autora, a Justiça Pública. Roberta, já qualificada nos autos da ação penal que lhe move a Justiça Pública, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, tempestivamente, com fundamento no artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal, a apresentar memoriais e, para tanto, expõe o quanto segue. Então, esta é a introdução. Dos fatos. Segundo consta dos autos, no dia 23 de fevereiro de 2016, a acusada, 20 anos, encontrava-se em um curso preparatório para concurso na cidade de Manaus. Ao final da aula, resolveu ir comprar um café na cantina, tendo deixado seu notebook carregando. Ao retornar, retirou um notebook da tomada e foi para sua residência. Ao chegar em casa, foi informada de que foi realizado o registro de ocorrência na delegacia em seu desfavor, tendo em vista que as câmeras de segurança da sala de aula captaram o momento em que subtraiu um notebook da suposta vítima, sua colega de classe, que havia colocado seu computador para carregar em substituição ao da acusada, o qual estava ao lado. No dia seguinte, antes mesmo de qualquer busca e apreensão do bem ou atitude da autoridade policial, a acusada restituiu o notebook. O Ministério Público denunciou a acusada pela prática do crime de furto simples, tipificado no artigo 155 caput do Código Penal. A única observação aqui é que, olha como que eu redigi, subtraiu o notebook da suposta vítima. Nós vamos colocar aqui de tal maneira que nós coloquemos em dúvida se realmente houve um crime ou não. O Ministério Público deixou de oferecer proposta de suspensão condicional do processo, destacando que o delito de furto não é de menor potencial ofensivo, não se sujeitando à aplicação da Lei 9.099. Recebida a denúncia, durante a instrução, foi ouvida a suposta vítima, que confirmou ter deixado seu notebook acoplado à tomada, mas que a acusada o subtraíra e o devolveu. Também foram ouvidos os funcionários do curso preparatório, que disseram ter identificado a autoria a partir das câmeras de segurança. A acusada, em seu interrogatório, confirma os fatos, mas esclarece que acreditava que o notebook subtraído era seu, e por isso levaram-o para casa. Foi juntada a folha de antecedentes criminais da acusada sem qualquer outra anotação. O laudo de avaliação do bem subtraído, que constatou o seu valor de R$3.000, e o CD com as imagens captadas pela câmera de segurança. Pessoal, presta atenção, olha aqui para mim. Veja que eu transcrevi aquilo que o examinador havia colocado de forma resumida. Por favor, me supere. Resuma mais ainda. Se você conseguir resumir, tirar palavras que você entendeu que eu escrevi a mais, que são descartáveis, pode fazer. Porém, tem que continuar a ter um sentido lógico, tem que continuar a ter um sentido que quem for ler a sua peça consiga identificar tudo que é essencial e que está no problema. Perfeito? Volta lá para a tela. Olha essa frase. Essa frase você tem que ter meio que gravada na sua cabeça para você não perder tempo tendo que lembrar como que formula. Nobre julgador, vírgula. Sabe que depois que se você está falando com alguém, você sempre coloca vírgula. Então, se você vai falar com o seu amigo, ô João, vírgula, gostaria de sair com você. Então, nobre julgador, vírgula. A inicial acusatória não deve prosperar pelas razões de fato e de direito que seguem. Pessoal, eu estou chamando atenção aqui para a língua portuguesa porque isso também é avaliado pelo examinador, tá bom? Das preliminares. Inicialmente, vírgula, excelência, vírgula. Em sede de preliminar, deve o feito ser anulado a partir do recebimento da denúncia, tendo em vista que não foi dada a oportunidade à acusada da proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei 9.099 de 1995, e o caso narrado nos autos se encaixa a esse dispositivo. Pessoal, curto e grosso. Você já vai direto falando por que é que tem que haver a nulidade.
Veja você que aqui, olha o que eu faço. Eu digo por que é que deve ser anulado e eu tenho que fundamentar. Onde está o fundamento disso? Artigo 89 da Lei 9.099. Do mérito. No mérito, cabe destacar que a conduta da acusada não configura o crime de furto, mas sim amolda-se ao erro de tipo, nos termos do artigo 20 do Código Penal, que estabelece que, a partir de agora, gente, eu só vou transcrever o que está no artigo 20. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal do crime exclui o dolo. Agora eu vou falar o que eu quero. Assim, como a acusada pegou a coisa alheia, acreditando que era própria, agiu acobertada pelo erro de tipo, devendo sua conduta ser tida como atípica. Olha aqui para mim. Tá vendo que eu simplesmente estou colocando a situação narrada no problema ao tipo penal? Eu estou simplesmente aqui, quando eu vou defender a minha cliente, eu simplesmente transcrevi aquilo que está na lei. Eu não inventei nada. Perfeito? Então, vamos lá, continuando. No mérito ainda, tá? Caso não seja esse o seu entendimento, nobre julgador, o que não se acredita, em caso de condenação, a pena a ser aplicada deve ficar no mínimo legal, na primeira fase, tendo em vista que a ré possui bons antecedentes, conforme ficou demonstrado pela folha de antecedentes criminais juntada aos autos, além do que as circunstâncias judiciais estabelecidas pelo artigo 59 do Código Penal lhe são favoráveis. Deve ser levado em conta ainda, excelência, em caso de condenação, o fato da ré ter espontaneamente confirmado os fatos, devendo ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. Além disso, não pode ser esquecido que a ré, no momento da prática do fato, que a ela é imputado, contava com 20 anos, devendo, portanto, ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, conforme estabelece o artigo 65, inciso 1 do Código Penal. Veja você, pessoal, volta aqui para mim, que como que eu começo cada argumento. Veja você que cada argumento em favor da minha cliente eu formulo em um parágrafo distinto. E cada parágrafo eu começo de uma maneira. Olha aqui, ó. Deve ser levado em conta ainda. Aí depois, além disso, não pode ser esquecido e sempre cada tese em um parágrafo. Parágrafo curto, parágrafo objetivo. Eu já falo o que eu quero em favor da minha cliente e eu já fundamento em um artigo de lei. Também deve ser lembrado que estão presentes os requisitos do arrependimento posterior, nos termos do artigo 16 do Código Penal, que estabelece que, de novo, eu vou transcrever o que está no artigo 16. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3, adequando-se o presente caso a este artigo, tendo em vista que a ré, antes do recebimento da denúncia, restituiu a coisa subtraída. Ainda, em caso de aplicação de pena privativa de liberdade, tendo em vista tudo o que foi dito até aqui, a pena da ré ficará dentro dos patamares que autorizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, tendo em vista que estão preenchidos todos os requisitos do artigo 44 do Código Penal. Por fim, caso Vossa Excelência entenda que seja o caso de aplicação da pena privativa de liberdade, que seja fixado o regime aberto como inicial de cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal. Muito bem. Agora, com base do que falamos nas preliminares, do que falamos no mérito, nós vamos formular os pedidos. Diante de todo o exposto, nobre julgador, requer que seja julgada improcedente a pretensão acusatória e a ré absolvida do crime de furto, nos termos do artigo 386, inciso 3 do Código de Processo Penal, tendo em vista o fato não constituir crime, já que houve a ocorrência no caso de erro de tipo, tal qual estabelecido no artigo 20 do Código Penal. Pessoal, veja você que eu estou pedindo primeiro o que é melhor, o que eu mais quero. E o que eu mais quero é a absolvição da minha cliente. Então, eu posso formular, e em regra eu formulo os pedidos com base da maneira como
que foram apresentados. Foi primeiro apresentado a preliminar, em regra eu apresento primeiro a preliminar, a não ser que no mérito haja algo que seja melhor do que aquilo que está na preliminar. No caso aqui, o que eu vou alegar que é melhor do que a preliminar de nulidade do processo? A absolvição da minha cliente. Deu para entender? Beleza? Segundo, em não sendo a ré absolvida, requer seja reconhecida a nulidade da instrução, tendo em vista não ter sido oportunizada a suspensão condicional do processo à acusada, conforme estabelece o artigo 89 da Lei 9.099 de 1995, sendo dada a oportunidade para se manifestar sobre a suspensão. Requer ainda que, na primeira fase da aplicação da pena, conforme estabelecido pelo artigo 59 do Código Penal, seja aplicada a pena base no mínimo legal. Também se requer o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, tal qual estabelecidas, respectivamente, no artigo 65, incisos 1 e 3, a linha D do Código Penal. Além disso, requer a aplicação da causa de diminuição do arrependimento posterior, nos termos do artigo 16 do Código Penal. Também se requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal. Por fim, não sendo os pedidos acima aceitos, a aplicação da pena no mínimo legal e cumprimento da pena em regime inicialmente aberto, com fundamento no artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal, uma vez que a ré é primária e possui bons antecedentes. Veja que o último pedido eu coloco por fim, porque é o último. É óbvio. Finalzinho. Termos em que pede deferimento. Manaus, 29 de agosto de 2016. Olha, volta aqui para mim. Pessoal, deu para entender essa peça memoriais? Como é que se formula? Você está conseguindo perceber que é difícil, é uma peça difícil, uma peça bastante importante, porém não é impossível. Espero que você esteja criando essa sensação. Por favor, bastante atenção nessa peça memoriais. Já falei várias vezes, repito, é uma das peças mais exigidas na prova da OAB. Então, a probabilidade dela ser exigida novamente é grande. Por que ela é tão exigida? Porque há a possibilidade de serem levantadas várias teses de defesa, como você observou aqui. Certo? Pessoal, fica com Deus. Espero que você esteja cada vez mais aprendendo mais, que você esteja cada vez mais se sentindo preparado. Espero realmente que esse curso esteja sendo importante para você e esteja contribuindo para o teu conhecimento. Tá certo? Fica com Deus, bons estudos e a gente se vê na próxima aula.